programa de hoje, o advogado número 1 em cybercrimes. Que ou a gente deixa o poder na mão da plataforma decidir quando você fala ou não, ou na mão do judiciário. O cara que manja tudo e mais um pouco sobre crimes cibernéticos. Você não quer cair em golpes internéticos? Interrogação. Pique! Então vamos prestigiar o doutor Luiz Augusto Durso. Está aí o doutor Durso, senhoras e senhores. Essa presença ilustre nesse programa, o cara que mais entende. Entende muito. Aí as pessoas falam, não, por que que foi? Também tá aí? Tem vinheta. Muito bem. O Davi também tá aí. Quer soltar a vinheta do Davi? Vamos. Então solte a vinheta do Davi, que também vai participar. No programa de hoje, teremos um advogado especialista em direito corporativo internacional. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. Então fala. O cara que manja tudo da lei. Magnitsky. Magnitsky. Ou Majestic. Cale-se, você me deixa... Não! E vai destrinchá-la aqui na bagaça. Quando o Brasil proteger sancionados pela lei Magnitsky, pode ser também sancionado. Ah, não, aí não. Muitos aplausos para Dr. Davi Aragão. Doutor Davi tá aí com a gente também, ele tá online. Obrigado, viu, doutor? Obrigado pela participação também falando desse assunto. Até essa operação da polícia eram os dois grandes assuntos que a gente estava ontem, o Brasil inteiro falando sobre isso, mas o Brasil, como a gente sabe, o poço sempre aparece como é que chama lá, um alçapão. Tem mola no diferente. Isso, a gente tem aqui a presença. Então eu vou deixar você agora fazer a primeira pergunta para o doutor Davi, sobre esse assunto aí do Magnitsky e tal, essa história. Tá bom. Pois não. Prazer voltar aqui, obrigado, Emílio. Pois não, doutor. Prazer encontrar o doutor. Doutor, queria lhe perguntar sobre o efeito dessa decisão do ministro Flávio Dino, que ele usou uma medida que não era especificamente sobre a aplicação dessa lei americana, mas ele deu um recado para os bancos a dizer, é bom cumprir, é bom não cumprir, não sancionar figuras brasileiras sem a nossa autorização. Isso gerou, só no dia, 42 bi de prejuízo para os bancos. Queria saber da opinião do doutor se de fato era necessária essa decisão, o quanto isso realmente tem efeito e se os bancos brasileiros, ou aqui tem sede, irão de fato cumprir essa decisão, sancionando, como já fizeram alguns, a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes de ter cartão de crédito, de movimentações bancárias, etc. Bom, boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui no Pânico com vocês. Obrigado, doutor Durso, pela pergunta. E para explicar um pouco melhor a ineficácia dessa decisão do ministro Flávio Dino, a gente precisa entender que a aplicação das sanções Magnitsky não são uma decisão judicial americana. Esse é o primeiro ponto. Então, quando ele fala que nenhuma decisão judicial extraterritorial ou não tomada dentro do Brasil não pode ser acatada pelos bancos brasileiros, ele, de certa forma, e juridicamente falando, não tem nem como alcançar a sanção Magnitsky, porque não é uma decisão judicial, é um ato administrativo do governo americano. Então esse é o primeiro ponto. Mas aí tem um cunho político muito grande que só tensiona cada vez mais a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que já não está muito boa há algum tempo. A gente precisa deixar isso claro para todo mundo. Então qualquer tipo de negociação ou qualquer tipo de avanço nesse diálogo só se torna mais difícil com uma decisão como essa, que não precisava nem ser tomada nesse momento e não tinha nada a ver, inclusive, com a questão Magnitsky do sancionamento do ministro Alexandre de Moraes. Mas, na prática, como funciona exatamente a aplicação dessas sanções? Não é que os bancos brasileiros são obrigados a seguir uma sanção americana. É que os bancos brasileiros, eles querem continuar tendo acesso ao sistema financeiro americano. Esse é o principal ponto. Qualquer banco no mundo quer continuar operando junto com o sistema financeiro americano, até porque qualquer comércio internacional passa pelo dólar, e você só passa pelo dólar se você estiver conectado ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, para que qualquer banco brasileiro ou de qualquer lugar do mundo não perca o acesso, ele quer evitar qualquer tipo de relacionamento com um indivíduo sancionado pela lei Magnitsky. Então, qualquer banco que queira continuar operando nos Estados Unidos não pode ter conta com o ministro Alexandre de Moraes desde a sanção. Esse é o principal fator. Então não é que existe um efeito de uma decisão judicial americana que os bancos precisam cumprir. É uma escolha deles.
continuar operando com o maior mercado do mundo ou continuar tendo uma conta de um ministro do STF? E essa é uma escolha muito difícil de tomar, principalmente para bancos que estão subjugados pelo governo, como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo. Ô doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque é o seguinte, teve muita sanção também nessa guerra que teve entre a Ucrânia e a Rússia sofreu muita sanção americana. E lá eles deram, tem como dar um migué, né? Vamos aproveitar e fazer se a gente cair nessa, o doutor pode dar uma consultoria aqui pra gente. Tem como fugir disso aí, né? Emílio, sempre tem como fugir, porque nem todos os países no mundo estão interessados em continuar mantendo um relacionamento estreito e de cooperação com os Estados Unidos. Como que a Rússia, de fato, conseguiu fugir? Operando de forma disfarçada com outros países, como China, Coreia do Norte, alguns outros países que não têm muito medo de serem sancionados pelos Estados Unidos. China é um país que vive em conflito, em guerra comercial com os Estados Unidos, está sofrendo investigação o tempo todo, então ele já tem um aparato muito grande para enfrentar os Estados Unidos nesse tipo de disputa geopolítica. Então a Rússia encontrou ali na China um aliado muito poderoso para continuar negociando. E convenhamos, os Estados Unidos ele tem sim uma força contra a China, mas não dá para ir a todo vapor, até porque ainda depende muito da China no mercado mundial. Então, a única saída que países sancionados como a Rússia têm é se aliar a um bloco específico. O problema é justamente que bloco é esse, Emílio. A nossa saída, caso a gente queira enfrentar os Estados Unidos de frente, vai ser se aliar cada vez mais a um bloco que contém Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Venezuela. E eu acredito que esse não é o melhor bloco hoje no mundo para, de fato, você se aliar. E esse é o grande problema. Comprar uma briga direta com o governo americano, tentando proteger pessoas sancionadas de forma institucional, ou seja, as instituições brasileiras defendendo um sancionado e obrigando, inclusive, que outras empresas brasileiras também preservem aquela pessoa sancionada pela Magnitsky, pode custar muito caro para o país, empurrando ele para um lado do bloco geopolítico global que eu acredito que a maioria da população brasileira não gostaria de estar. Ô doutor, o senhor citou aí Rússia e China, provavelmente são dois países que se prepararam para isso, né? Se prepararam para ter esse embate com os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil é um caso diferente, né? O Brasil, ele não tem como é que seria se um banco, se alguma instituição falasse, não, a gente vai manter tudo isso aqui com o sancionado? Alba, essa pergunta é boa porque não só se prepararam, como continuaram escalando ao longo de um tempo todas essas sanções. Uma coisa que a gente precisa entender é que as sanções que a gente está vendo agora, tanto contra o ministro Alexandre de Moraes, como também em relação ao tarifaço contra o Brasil, não começou agora com a eleição de Donald Trump. Isso já está acontecendo desde 2023, enquanto Joe Biden ainda era presidente dos Estados Unidos. Várias investigações a respeito das ações do ministro Alexandre de Moraes, ou até mesmo em relação às tratativas comerciais do Brasil em relação a produtores americanos, tarifas e diversas outras questões que a gente pode abordar, já vieram escalando desde 2023 para cá. O que faltava no governo anterior era uma vontade política de agir e até uma falta de energia, né? Vamos convenhar. Agora, no atual governo, Donald Trump está com tudo para poder ir para cima do Brasil com base em investigações que já estão vindo há 2 anos. E o que a gente viu ao longo desses 2 anos? Uma escalada cada vez maior, primeiro do STF, punindo empresas americanas, implementando multas absurdas, impedindo empresas americanas de operar no Brasil em determinados momentos, o que só escalou ainda mais essa sensação de conflito entre Brasil e Estados Unidos, que começou dentro do Congresso, foi enviado para o governo para que isso fosse investigado, que culminou na aplicação da sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes e agora também no tarifaço contra o Brasil. E não parou aí. Ainda existe uma investigação comercial muito ampla, uma das maiores que já aconteceram contra um país ocidental, rolando aqui dentro dos Estados Unidos, que pode punir o Brasil ainda mais. Então, de fato, Alba, o Brasil não está preparado e nem se preparou para essa briga. Pelo contrário, ele dobrou a aposta ao longo dos últimos anos, mesmo com todas as sinalizações sendo dadas, para que isso poderia escalar de uma forma que não seria mais possível que o diálogo diplomático resolvesse. E é justamente essa situação que a gente está agora. Que é a seção 301, que as Big Techs estão... O que as Big Techs, doutor Durso, o que as Big Techs estão reclamando do Brasil?
Olha, Emílio, primeira reclamação muito forte veio do Elon Musk, dono do X, né, antigo Twitter, que ele mesmo particularmente falou que recebia determinações judiciais paralelas, que não estavam em processos judiciais aqui no Brasil, para que se fizesse a remoção de perfis americanos, né, perfis de usuários americanos. Segunda reclamação forte vem da Rumble, também, uma empresa que sofreu muitas sanções do Supremo, porque era a empresa em que os usuários sancionados buscavam para fazer as suas lives. Tanto é que o Monark, quando ele teve problema com o YouTube, ele foi procurar ter um canal na Rumble e também lá ele foi sancionado. O Rumble está fora do Brasil? Não o tem Rumble é uma empresa fora do Brasil. E eu salvo engano, eles não têm sede aqui no Brasil, por isso eles estavam também à margem dessa possibilidade. Pediu um representante aqui no Brasil. Isso, o ministro impôs, o ministro Alexandre de Moraes impôs. Então, há essa questão. Com relação à lei Magnitsky, o que deixou a sociedade insatisfeita com a decisão do ministro Flávio Dino é que quando vem o governo americano e impõe essas sanções para que aquela pessoa sancionada fique isolada de qualquer tipo de relação com essas empresas, espera-se que a empresa decida se vai fazer ou não e que o ministro, pontualmente e pessoalmente, se acha que isso está equivocado, contrate um advogado americano e entre com uma ação judicial lá. Então, que ele faça o questionamento da decisão na jurisdição competente, que é a justiça americana. Uhum. E um juiz lá vai poder decidir se essa sanção americana está certa ou não. Mas ele foi indiciado e não recebeu, né? O ministro aqui no Brasil. Ele foi sancionado, ele falou, não me importa, porque inclusive faz 2 anos que meu visto venceu e eu não vou para os Estados Unidos e não me importa essas relações. Só que essas relações, aí vem também Big Tech, essas relações da lei Magnitsky afeta parceiras daquelas empresas americanas. E aí, meus amigos, ou parceiras ou empresas diretas americanas é o que a gente mais tem no Brasil. Lógico. Seja as Big Techs, seja parceiras de bancos e serviços, ou até qualquer coisa, cartão de crédito, tudo isso é... Posso fazer uma pergunta para o doutor em relação a isso, doutor? Doutor Aragão. Doutor Aragão, existem ferramentas financeiras, né? Desde holding, ou até você ter um patrimônio no nome de um filho, né? A gente sabe lá, pode ter um apartamento nos Estados Unidos. Isso daí, ele acaba tendo uma ramificação e pode pegar parentes desses ministros também? Daniel, esse é exatamente o arcabouço que a sanção Magnitsky traz para impedir que aquele indivíduo continue praticando os atos pelo qual ele foi sancionado. Não só sufocar ele financeiramente, como toda e qualquer pessoa que estiver em volta dele que possa ajudá-lo financeiramente ou protegendo o patrimônio ou de qualquer outra forma. Então, sim, há sim uma possibilidade de escalada direta, no sentido de parentes que eventualmente sendo identificados, que estão protegendo o patrimônio ou tentando ocultar qualquer tipo de relação com aqueles sancionados, serem sancionados diretamente pela Global Magnitsky. Então, eles também podem, parentes também podem. Mas o que acontece na prática? Isso, na prática, acaba nem sendo tão necessário. Porque todas as empresas que, de alguma forma, têm qualquer tipo de relacionamento com os Estados Unidos, e a gente está falando, só para a gente contextualizar isso, de um país que só em termos de importação de produtos e serviços no ano passado ultrapassou 4 trilhões de dólares em importação e mercado global como um todo. O Sam até pode falar muito bem sobre isso. Qual país no mundo, qual empresa no mundo não quer continuar tendo relacionamento com esse mercado global? A gente está falando que só em termos de importação de produtos e serviços é maior do que o PIB de quase todos os países no mundo. Só 3 países no mundo têm um PIB maior do que o volume de importação dos Estados Unidos. O que isso significa na prática? A Magnitsky quer utilizar essa força econômica americana para fazer com que toda e qualquer empresa, banco, instituição, governo, que quer continuar tendo contato, quer continuar tendo relacionamento comercial com os Estados Unidos e as suas empresas, se afaste daquele indivíduo sancionado. Então ele fica quase como tóxico, o que inclusive foi dito pela nota do consulado americano, que o ministro, a partir daquele momento, é tóxico, e de fato é. Qualquer um que tenha relacionamento com ele também se intoxica e se afasta totalmente do mercado americano. E essa é a principal arma da Magnitsky. Não é sancionar diretamente várias pessoas, mas é fazer com que as pessoas no entorno comecem a ter medo de ter relação com ele. Isso vai desde parentes, amigos, bancos, empresas, clientes, fornecedores, até advogados escolhem não mais trabalhar para aquele cliente, porque também podem ser sancionados ou podem ser, de alguma forma, ter limitado o seu acesso aos Estados Unidos ou bens aqui bloqueados.
Esse é o ponto mais importante, é a forma que a aplicação da Magnitsky faz com que aquela pessoa se torne radioativa e ninguém mais quer chegar perto dela. Por isso que parentes também podem ser sancionados diretamente, mas na prática que a gente vê isso acontecendo ao redor do mundo com outros sancionados, automaticamente as pessoas começam a se afastar com o receio de também serem sancionados e a pessoa vai ficando isolada politicamente, economicamente e sem apoio nenhum. E justamente por isso ele é enfraquecido e não pode continuar cometendo aquela irregularidade, seja corrupção, seja violação de direitos humanos, que fez com que ele fosse sancionado justamente pela Magnitsky. É danado, né? Eu me lembrei da Covid agora. Lembra na época da Covid que a gente tossia, todo mundo saía de perto? É complicado. Radioativo. Ninguém quer fazer negócio com o cara, porque se o cara fizer negócio com ele, vai ter retaliação. Vira cúmplice. Instituição. É cúmplice, cara radioativo. Vocês acham que o ministro mesmo, ele passou um pouco dos limites, o Alexandre de Moraes, ele passou um pouco do ponto para eles entrar nessa história do... Porque isso é muito... Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. O que você achou isso, doutor Aragão? Emílio, é interessante sua pergunta, porque eu posso até dar a minha opinião como operador jurídico. Acredito que o doutor Dulcio também tem a opinião dele. E sim, conhecendo a Constituição, operando há anos no Brasil, eu nunca vi nada parecido com o que foi feito nos últimos anos no STF. Diversas violações à legislação, à Constituição brasileira foram realizadas em prol de uma narrativa, de uma ideologia. Então tem muito que se questionar, sim, a respeito das atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Mas essa é só a minha opinião, e o que a gente está discutindo aqui principalmente é que isso foi uma conclusão de várias comissões que rodaram o Congresso americano, o Senado americano, por outras constituições ou outras comissões americanas analisando esse tema sobre a ótica do direito internacional e dos direitos humanos. Isso foram criados diversos relatórios que embasaram essa decisão. Então não é uma decisão política, não é uma briga ou não é uma briga política direta entre presidentes, Trump e Lula no Brasil. Não, é muito mais do que isso. Então, independente da minha opinião, ou opinião de qualquer outro, fato é que institucionalmente hoje os Estados Unidos reconhecem que o ministro Alexandre de Moraes violou direitos humanos. Isso está reconhecido pelo Congresso americano, está reconhecido pelo Senado americano, está reconhecido por diversas comissões que estudaram a fundo o assunto aqui dentro dos Estados Unidos ao longo dos 2 anos e que culminaram na sanção do ministro Alexandre de Moraes. E olha, a partir disso, a gente pode esperar, sim, que outros países no mundo comecem a olhar da mesma forma, até porque a mídia, em geral, já relatava esses tipos de abuso ou até mesmo de inconformidade legal há muito tempo. A mídia europeia já relatava as ações do Alexandre de Moraes há bastante tempo. Então não é algo novo que foi construído agora ou uma rixa política entre os dois presidentes. Na verdade, isso está vindo de muito tempo e de fato está consolidado. Então, a gente pode argumentar e tentar defender da forma que quiser, mas vai ser muito difícil vencer o que já está estabelecido aqui nos Estados Unidos. Porque a Constituição é um negócio importante, porque a Constituição, assim, se você trocar ela em palavras mais simples, é o povo que tem aquela carta, o que o Estado pode fazer com a gente. É o limite do Estado. É o limite do poderoso Estado que tem contra o indivíduo. É a gente, o que o Estado pode fazer com a gente. Exato. A Constituição é isso. Tanto é que tem os direitos fundamentais, que são direitos da população, e não obrigação do Estado. Então, é uma coisa nossa, do povão. Isso. Então, o povão fala, ó, Estado, você pode fazer isso, tem os artigos lá que pode fazer. Você acha que ultrapassou um pouco? Essa pergunta é excelente, Emílio, e minha análise jurídica e não pessoal nem política, tá? Inclusive, sobre a última pergunta, o ministro também teve um problema com o Elon Musk quando baniu o X, isso tudo aqueceu, o Trump nem era presidente ainda e chegou agora a conta de tudo isso. Olha, com relação à análise das decisões do Supremo, muitas me incomodam. Eu acho que o Supremo erra muito, que o Supremo ultrapassa o limite do que está previsto na Constituição, tem ilegalidade, tem abuso, tem equívoco. E defendo, lógico, mudanças nisso. Inclusive, eu defendo que cargo de Supremo não seja nomeação política, seja construção de anterioridade, né? De você construir uma carreira dentro da magistratura até chegar ao ministro Supremo e não ser amigo do presidente. Com relação à sua pergunta, então, houve abuso? Eu entendo que sim. Eu acho que o Supremo erra muito, não só o ministro Alexandre de Moraes, como outros ministros. Agora,
a aplicação da lei Magnitsky é justa? Aí é outra análise, porque uma coisa é o ministro errar, outra coisa é ele preencher os requisitos da lei, da proporção, exatamente. E aí, sobre isso, eu tenho dúvida, viu, Emílio? Eu não vou dizer que o ministro ultrapassou, errou. Só que essa lei, inclusive pelo autor desta lei americana, ele falou não deveria ser aplicado a ministros dentro de uma democracia. Então, se o ministro erra, ele pode ser, de alguma forma, punido, inclusive com impeachment aqui. Agora, a aplicação da lei pelo Donald Trump, ela não deveria ser para ditadores, ela não deveria ser para onde não há mais democracia e tal. Eu não sei se o ministro preencheu os requisitos daquela lei americana, mas que ele erra, eu concordo. Que ele ultrapassa, eu concordo. Agora, se ele faz jus à punição, eu tenho dúvida. Porque isso aí é mais um poder do presidente americano. Sim. Porque senão... Foi na época que pegaram o Bin Laden, né? Foi logo depois que surgiu essa lei. E outra coisa, se o Trump começa a deturpar para aplicar no ministro amanhã num inimigo político, etc. Ele está agindo como o nosso Supremo, ele está ultrapassando. É que sobre isso tem uma questão, e aí que os Estados Unidos está falando, é que o Brasil não vê, às vezes, o Brasil como uma democracia. Acho que isso justifica. Mas eu queria te perguntar o seguinte... Quer perguntar para o doutor? Pode ser para o doutor. Doutor Davi. E aí depois a gente passa para o Durso. O encontro de notáveis. Sim, bom, doutor. Você está brincando. Doutor Davi, uma coisa que passa pela esfera econômica, a seção 301, e para mim é uma coisa assim, eu li o que eles falam, li o que os analistas falam, e uma coisa que eu ia te perguntar, e depois passar para o Durso, é sobre a PL do Marco Civil da Internet e LGPD do Brasil. Consta isso como uma violação da competitividade. Eu queria entender o que isso vai contra e se os Estados Unidos está falando que a gente não poderia ter o Marco Civil da Internet. Sam, é boa essa pergunta e eu vou até deixar para o Dr. Durso explicar exatamente sobre o Marco Civil da Internet, mas eu quero introduzir essa seção 301 para fazer ela ficar mais clara para todo mundo. Quando eu falo que essas investigações começaram há 2 anos atrás, não foi só a respeito do ministro Alexandre de Moraes, foi também em relação a várias práticas brasileiras que, de certa forma, impactam o comércio entre Brasil e Estados Unidos, e principalmente produtores, fabricantes americanos. E o Brasil é conhecido por um país muito protecionista e que, de certa forma, cria diversas barreiras contra produtos e serviços externos. Isso é fato. Então, quando a investigação sobre a seção 301 foi efetivada, foi formalizada contra o Brasil, 5 acusações foram feitas, e não somente em relação ao Marco Civil ou qualquer tipo de dificuldade para as Big Techs, mas foram 5 acusações diferentes que o Brasil agora precisa se defender contra essas acusações para que não sofra mais sanções. A gente não está falando da alíquota extra de 40%, que elevou o total de tarifa para 50% para muitos produtos brasileiros. Não é isso. O resultado da seção 301 ainda virá, ainda vai acontecer, e esse é o ponto principal. O Brasil é acusado pelo PIX, que aqui dá para se defender, mas a resposta oficial brasileira não fez esforço para defender o PIX da forma adequada. Na minha análise jurídica em relação a isso, fala muito das tarifas tarifárias, das barreiras tarifárias, ou seja, o Brasil é um dos países que mais cobra imposto para a entrada de produtos importados, inclusive dos Estados Unidos. A diferença é gritante, fala muito sobre isso. Proteção à propriedade intelectual. O Brasil tem muita dificuldade, principalmente em relação a patentes. Registrar uma patente no Brasil leva anos e até lá a empresa que criou aquela tecnologia já perdeu muito dinheiro com cópias e tudo mais. O Dr. Durso pode falar muito bem sobre isso, a especialidade dele, se eu não me engano. Um outro ponto fundamental de análise da 301 é a questão da leniência à corrupção e principalmente citando os eventos de descondenações que aconteceram, de anulações de processos que aconteceram recentemente. O Brasil, desculpa, mas não tem nem como se defender desse tipo de situação, e isso está sendo de fato levantado sobre a investigação, e é um dos motivos de sanção que pode levar a um outro país. Um país democrático, no entendimento americano, não pode permitir que um nível exagerado de corrupção aconteça, principalmente nos graus altos de poder, e isso está sendo investigado também pelos Estados Unidos. E por último, o desmatamento ilegal, que acaba favorecendo muitas empresas brasileiras em detrimento de americanas, que precisam seguir regras muito mais rígidas para replantio e tudo mais, e no Brasil acaba sendo muito conivente com a questão do desmatamento ilegal. São 5 acusações, e até hoje na história das investigações pela USTR, na seção 301, nenhum país sofreu
tantas acusações simultaneamente. Geralmente é o único tema discutido, como aconteceu com a China. Nos últimos 10 anos, a China respondeu a 2 sessões e, com muita negociação com os Estados Unidos, conseguiu chegar num acordo para não ser mais sancionada. O Brasil não só apresentou uma defesa muito frágil, muito retórica, como ainda não rebateu as acusações e vai sofrer cada vez mais investigação a respeito desses 5 temas. Muito bem. Posso? Vamos falar agora Mas eu gostaria de você responder o Sami. Sim. Muito rapidamente. Sami, a sua pergunta é ótima porque me dá base para sustentar minha crítica ao Supremo e ao governo americano. Quando o governo vem numa investigação dessa e fala o PIX é contra nossas empresas de cartão de crédito, você percebe que quando algumas sanções americanas também se justificam numa questão de protecionismo. Porque ele querer afetar o nosso PIX é uma maldade tremenda. Qual é a preocupação? Porque amanhã vai ter PIX parcelado. Isso vai tirar a compra de cartão de crédito. Cartão de crédito. Exato. Né? E quando vem falar de LGPD, sabe por que o Trump está defendendo que LGPD está afetando economicamente as Big Techs? Porque elas não podem vender bancos de dados, elas não podem coletar as informações dos nossos usuários. Isso é a nossa lei aqui. A nossa lei que é maravilhosa. A LGPD sempre foi elogiada mundialmente. Então, essas críticas ou sanções... Então, no mundo, quem tem essa lei de proteção dos dados? A Europa, alguns estados americanos, o Brasil... vários países da Europa, alguns países da Ásia. Aqui China não tem, por causa da questão de todas as redes sociais serem banidas. Então você tem diversos países... Né, doutor? A Austrália. A Austrália, na Ásia, tem uma lei de protecionista muito boa de LGPD. São vários países, um monte de países pelo mundo. O que significa LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja... Tudo aquilo que as plataformas vão lá e falam, eu gostaria de colocar um bonequinho dançando. Aí você entra no bonequinho dançando e você fica dando dados para aquela empresa. Isso, quando você se cadastra, loga, publica, dá um like, compartilha, tudo isso já é informação. Esses caras ficam usando os dados meus para lá. E aqui no Brasil tem uma lei que protege a pessoa. É basicamente isso. É o Código de Defesa do Consumidor dos Dados. É uma lei que criou um ambiente bom. Inclusive, reunião que eu fiz com o DPO, da Meta, do YouTube, da Google, eles falam, nós gostamos da lei de proteção de dados do Brasil porque cria um cenário fértil, um cenário de segurança jurídica. E aí vem os Estados Unidos falando, essa lei está atrapalhando o nosso mercado. Então algumas sanções, isso que eu estou dizendo, o americano também erra, o governo americano também sanciona injustamente, mas nós temos também certa culpa, né? Mas você acha isso, doutor? Porque, por exemplo, cartão de crédito, né, LGPD, o cara lá tem todas as informações, sabe seu bem de consumo, o que você vai, onde você... Ele pode vender para uma indústria, ele pode vender para um plano de saúde. Então tem uma discussão relacionada a isso, com o que vão fazer com os meus dados. Isso, por isso que a LGPD... toque nos meus dados. Por isso que a LGPD é boa. A LGPD chegou e falou, você titular do dado tem proteção por lei, e se as plataformas quiserem tratar, não é que elas não podem, elas precisam ter transparência. As pessoas vendem e-mail. Eu sei, mas por isso que quando você entra no site, ele fala, você... Isso, é o cookie. Eu aceito. Aquele aceito é dessa lei. Isso, a LGPD, ela aumentou muito o controle de cookie, porque o cookie nada mais é do que uma análise de analytics do que você faz dentro de um site. Os links que você clica, o tempo que você fica em cada página, tudo isso é analisado por cookie. E agora com esse negócio da adultização? Pois é. Que agora também entrou nessa história aí, né? Depois do vídeo do Felca, muita gente começou a falar de adultização e veio o Congresso e falou, vamos resolver essa questão. Nós temos um PL de 2022, que é o 2628, e vamos colocar para votação em medida de urgência. E eles aprovaram em 2 semanas e meia. Sem discutir muito. Sem discutir muito. Qual o problema do pacotão? Você sabe bem. Tem jabuti? O pacotão tem o lado bom e tem os problemas. Pois é. Então, quando começou esse debate, falei, calma, por que medida de urgência? Se o tema é tão sensível, que a gente está falando de direito da criança e do adolescente na internet, a gente está falando de regulação de plataforma, que é um tema que a gente está debatendo desde o PL das fake news e tal, e tem uma dificuldade tremenda em chegar num senso. Por que a gente tem que julgar com tanta urgência essas questões que hoje, agora foi aprovado ontem, no Senado, acabou, o texto final vai para a sanção presidencial, presidente, que deve sancionar rapidamente também, porque o próprio Instagram do Gov ontem disse vitória para o Brasil, temos uma nova lei. Qual o jabuti, doutor? Então, qual o problema de tudo isso? A falta de aprofundamento trouxe detalhes dessa lei, dos pontos negativos que eu me preocupo. Por exemplo, quando a gente vê de conteúdo, falando sobre conteúdo, eles colocam que a plataforma precisa remover conteúdo inapropriado ou impróprio para criança. E aí eles até fazem um rol de conteúdo inapropriado e impróprio, mas fala de conteúdos que, por exemplo, estão divergentes de uma classificação etária prevista.
Quem faz classificação etária no país é o Ministério da Justiça. Sim. E eles, além disso, falaram de órgão regulador, que é uma autoridade independente do governo. Inclusive, estão falando de emprestar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Era algo que eu gostaria, antes de se aprofundar no debate, para ver como vai ser a autonomia desse órgão. Porque se ele vai fiscalizar todo o conteúdo... É um comitê. Que senta lá, 5 ONG, 3 amigos. Conheço bem essa turma. Opa! Que mais? E aí? E o problema da questão da falta de decisão judicial, porque eles falam que poderia ter a denúncia para gerar a responsabilidade da plataforma e remover o conteúdo. Inclusive o Nicolas Ferreira esteve aqui, fez um baita programa e falou: nós conseguimos na oposição incluir que isso não pode ser feito por qualquer um, que essa denúncia tem que ser por representante legal, por vítima, mas mesmo assim, com a inclusão, mudança, eu ainda tenho um pouco de receio, porque uma vítima não necessariamente é vítima do que está sendo divulgado, ela pode ser vítima do conteúdo. Vale dizer, imagina que o conteúdo é pornográfico. Quem assiste, uma criança, ela não está envolvida no vídeo, mas ela, ao assistir, está sendo vítima porque ela está sendo exposta a esse conteúdo, certo? Então, se a gente falar que um conteúdo seu, falando palavrão amanhã, etc, é impróprio porque uma criança viu aquilo e se sentiu ofendida, ela é vítima, ela poderia denunciar e provavelmente a plataforma ia remover. Então, eu gostaria que uma lei nova dessa tivesse o aprofundamento para afastarmos qualquer tipo de subjetividade como impróprio ou inapropriado para ilícito, ilegal. Isso. Porque o que é ilícito? O que é ilegal? Que está previsto em lei, que é crime. Agora, o que é impróprio, Milhão? O impróprio, ele fica amplo, qualquer coisa pode ser impróprio. Eles Você tá falando aqui, alguém pode achar impróprio para criança. E até tentaram fazer um rol, mas esse rol coloca também questões inapropriadas. E uma pessoa pode achar e outra não. Um pai pode achar impróprio. Fica subjetivo. Agora, quem decidir e der a canetada que é impróprio, é isso aí que vai acontecer. O problema é a subjetividade, né? Como você fala, deixa subjetivo, aí o próprio governo pode usar benefício próprio essa lei para tirar alguma coisa que está falando sobre eles, onde enquadra essa relação. Com previsão desse novo órgão multar a rede social em 50 milhões de reais. Então, ainda sanção administrativa e não jurídica, né? Não judicial. Vai o executivo? Isso é administrativo. Então, por exemplo, essa autoridade, se for a NPD, vai receber a denúncia, ela vai pedir para remover. Se a plataforma não remover, ela pode aplicar a sanção por ela. Decisão Mas aí dela. a plataforma vai embora. Mas então, é isso aí. Claro. Lógico. Então, se a gente começar a ir demais... Você sabe, Emílio, vim quantas vezes aqui falando que a gente tinha que trazer mais responsabilidade de plataforma. Mas não assim. Não acelerado, não sem o debate. Aí, ontem, uma das senadoras falou... Mas porque o nosso Congresso é ruim. Viver de raiva. Toda lei, pode ver, toda lei eles fazem em cima da opinião pública para ganhar voto, para parecer bonito, para mostrar valor. 2 semanas para provar um PL desse, Emílio. É lógico, porque o vídeo do Felca explodiu de visualização. Todo mundo sai como bonito. Ninguém quer, óbvio que ninguém quer aquilo lá. Ninguém quer erotização de criança em rede social. Só que aí... passa do jeito que for e aí depois a economia vê depois. Calma, tipo doutor Davi, e aí, doutor Davi, quer falar alguma coisa, meu querido? Emílio, é interessante toda essa discussão, né? Porque isso reflete diretamente nas questões que a gente estava falando, do entendimento dos Estados Unidos sobre como o Brasil está evoluindo em termos das tratativas de liberdade de expressão. E por isso a gente vê essa animosidade toda entre os dois governos nesse momento. Quando a gente fala que a atividade das big techs, das plataformas digitais, das redes sociais, vão ser dificultadas dentro do Brasil por questões legais, definições de novas sanções, leis e multas, tendo que cooperar, seja com a justiça brasileira, seja com o órgão regulador, a gente vê um cenário que já se repetiu na Europa, onde diversos países tiveram que entrar num consenso com os Estados Unidos e dentro de um limite específico para não sofrerem novas sanções. E é exatamente isso que a gente vê o Brasil fazendo de forma bastante unilateral. O doutor Dulcio tem razão quando ele fala que algumas proteções americanas também têm um tanto de protecionismo no sentido de defender a sua indústria. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Quando eles olham todas as sanções ou limitações impostas às redes sociais, que são, na grande maioria, americanas, e as que não são, o Trump está dando um jeito para que se torne, como o caso do TikTok, por exemplo, ele está fazendo uma proteção da indústria interna dos Estados Unidos, das grandes empresas americanas que, inclusive, de certa forma, apoiaram ele a chegar onde ele está. E, ao fazer isso, ele vai entrar em antagonismo total com essa nova tratativa que o Brasil quer implementar em relação às redes sociais.
Então, tudo isso feito de forma tão unilateral, sem uma discussão diplomática com os Estados Unidos, sem sentar com as próprias plataformas digitais para entender as dificuldades que elas teriam tecnicamente, em termos de custo e tudo mais, para poder implementar essa nova regulamentação, só faz com que essa animosidade entre os dois países, essa percepção americana de que, de fato, o Brasil está se afastando das liberdades individuais através de regulamentações e novas normas, que ainda em determinado medida até pode ser defendida juridicamente, mas tem um pouco de extrapolamento que a gente vê em algumas ações individuais. E, ao mesmo tempo, as empresas americanas ficam coagidas a continuar operando no Brasil, como você mesmo falou agora, para sofrer uma multa desse tamanho, não vale a pena operar no Brasil, vou sair daqui. Qual que é a consequência direta disso? É uma reação direta do governo americano, mais uma vez contra o Brasil, por entender que o Brasil está usando as suas instituições e a sua legislação contra empresas americanas. É isso que, de fato, o governo brasileiro precisa entender. Essa negociação precisa acontecer, senão é só mais sanção que a gente pode esperar a vinda do governo dos Estados Unidos. Boa. Obrigado pelo papo, viu, doutor? A gente conversou com o doutor Davi Aragão, ele está agora, evidentemente, fora aqui do estúdio. Certo. Convidar já para você vir aqui no estúdio para a gente bater um papo aqui mais tranquilo. É um craque aqui conversando com a gente. Obrigado, viu, doutor? Eu agradeço, um abraço a todos. Muito bem. Conversou com a gente, vou passar aqui o Instagram, @Davi Aragão, tudo junto, Aragal, não é isso? Davi Aragal é o Instagram aí para você seguir o doutor. Muito bem. E aí? E aí, José? Leão, pra gente matar o tema. O Morgado bem falou, todo mundo é contra isso. Tanto é que a narrativa foi tão construída que até a oposição teve que se render e falar, vamos todo mundo fazer uma votação unânime aqui, quase unânime a votação no Senado, todo mundo lógico, ninguém quer ficar contra. Porque ninguém quer ficar com o ônus de dizer, eu critiquei a lei que defendia as crianças. Tudo bem, só que a lei que defende as crianças muitas vezes não vai na prática defender as crianças e resolver. Desde quando falou desse PL, eu falei, olha, era muito mais fácil. Muda o ECA, inclui o crime de adultização, porque esse PL não traz crime. Não tem crime novo nesse PL, então não tem adultização novo na lei. E muda o Marco Civil da internet, tá aí, o Marco Civil já fala de conteúdo ilícito. Pois é. Esse rol que eles estão falando de conteúdo inapropriado, impróprio, é só conteúdo ilícito. Então já tem no Marco Civil, não precisa falar o que já foi dito, mesma coisa na LGPD. Mas eles quiseram reprisar e colocar algumas coisas a mais que eu penso deveria ter mais debate, deveria ter mais aprofundamento e por causa dessa exposição gigante do FEL que todo mundo tem que falar. Essa é a lei que a gente vai defender crianças. Então, mas você acha que... Porque a gente está vivendo um ambiente muito politizado e polarizado. Sim, não é? Fechado. Se você falar uma coisa, tem uma cartilha aqui, outra ali, não tem conversa. E para uma lei, para ela servir bem à sociedade... Tem que haver essa discussão, porque são 560 palhaços lá, um briga com o outro, no salão, aí um briga com o outro até sair algo que seja bom para ambas as partes. Celso Russomano aqui agora. Só que, hoje em dia, parece que vai ser difícil isso, né, doutor? Vocês mostraram aqui o vídeo da aprovação da medida de urgência? O Hugo Mota Braga. Foi agora. Semana passada, quarta passada. Hugo Mota, vamos jogar aqui a medida de urgência, os que são a favor, permaneçam como se fosse aprovado. Foi em 4 segundos. Foi muito rápido. 4 segundos. Isso mostra que a gente está julgando algo sem sentar, sem analisar. Mas um Congresso que precisa sentar e analisar para que uma resposta seja dada em razão de um vídeo, mas não é assim que a gente traz leis boas. Porque sabe o que acontece amanhã? Vai ter problema igual, a gente vai continuar com o problema com as crianças e adolescentes e ainda a gente perde liberdade de usuário que não comete crime. Ô, doutor, só uma pergunta rapidíssima. Ano que vem tem eleição, essa lei já vai valer e pode ser um conteúdo impróprio, uma propaganda eleitoral? Precisa ver agora com a sanção se vai ter vacácio, que é aquele prazo para as empresas se adaptarem. Com certeza deve ter algum tipo de vacácio, mas ele pode ser de 30, 60, 3 meses. Mas ano que vem, eu acredito que ela já estará vigorando. E aí você tem, claro, o ganho eleitoral, como está sendo a CPMI aí do INSS. Basta ver as convocações, algo que é gravíssimo. Em vez deles focarem em quem são os criminosos e atrás, já estão falando de político que tem que ser convidado e convocado. O que vai ter de conteúdo já vira palanque. Já virou palanque. Já virou palanque. Vocês vão ver. Deu show, hein? O Durso dá um show. Sim, aqui. sempre. Grande Durso. Dando show. O importante você Compra tá das crianças. É importante você estar aqui sempre pra gente levar. E tivemos hoje também com o Davi Aragão um papo muito bom. Muito legal. Que a gente consegue entender, porque esclareceu. É importante. Vou passar o Instagram e lá o Dr. Durso tem muitas dicas legais pra você aí, ó. No Instagram dele é @LuizConZ.
Luiz Augusto Durso, tudo junto, Luiz Augusto Durso. Lá Z. tem um monte de coisa para você. Espero que você volte aqui, porque esse tema é muito importante para as pessoas poderem saber também, para não entrar em roubada, né? E para poder entrar no debate, porque todo mundo hoje debate sobre lei. Quando falaram do PL da dotização, tava todo mundo comentando. Sim. Então vamos nos aprofundar para a gente poder criticar e elogiar também, né? É isso aí.